Bom dia, nono ano! Vamos começar aí mais uma aula de história. Hoje nós vamos começar falando sobre as fases da Revolução, iniciando aí pela Revolução de Fevereiro e seguindo a Revolução de Outubro. Mas antes disso, nós vamos corrigir nossos exercícios, então eu vou pedir aí para vocês abrirem a apostila lá na página 69. Nós vamos começar corrigindo os exercícios 9, 10 e 11. No exercício 9, ele pede o seguinte para nós: descreva os impactos da guerra russo-japonesa para a política interna da Rússia. Bom, pessoal, ontem nós falamos sobre isso, sobre a guerra russo-japonesa, que foi uma guerra aí entre o Japão e a Rússia, pelos territórios que seriam a Coreia, ainda não dividida, e a Manchúria, que é um território ali próximo da China e da Rússia. Bom, essa guerra terminou com a derrota, né, da Rússia, e aí ficou evidente diversos fatos que aconteciam dentro da política russa. Então, como que ficaria essa resposta aí para nós? Bom, os conflitos russos e japoneses, entre os russos e os japoneses, foi catastrófico para a política interna dos russos, pois a derrota para os japoneses ampliou a pressão contra o governo do czar, que evidenciou aí o atraso tecnológico e estrutural que o exército e as instituições russas viviam no momento. Vamos explicar essa resposta, né, pessoal? O que aconteceu? Essa derrota da Rússia fez com que a incompetência, a corrupção administrativa, o despreparo do exército e o atraso tecnológico do regime do czar Nicolau II, essa monarquia absolutista, ficassem ainda mais evidentes, né? E isso vai pressionar ainda mais o governo do czar, que já sofria pressão desde a nossa aula anterior ainda, onde a gente viu que o atraso tecnológico e a miséria pelo qual o povo já passava já vinha fazendo uma pressão no governo do czar. Essa derrota, então, só fortaleceu ainda essa pressão. Na questão 10, pessoal, nós temos uma imagem a ser analisada. Vocês estão vendo ali, ó, 1905, tem o povo russo deitado, sentado no chão, e um cavalo e a cavalaria do exército czarista de pé ali, né, massacrando o povo. E aí vem a pergunta: com base na imagem e nos seus conhecimentos, explique o que foi o Domingo Sangrento e os reflexos para o governo do czar Nicolau II. O Domingo Sangrento, pessoal, nada mais foi do que um episódio que aconteceu após a derrota da Rússia na guerra, que aconteceu lá em 1905, e o movimento que se seguiu, que aconteceu na cidade de São Petersburgo, também aconteceu nesse ano, em 1905, e o resultado dele foi o Domingo Sangrento. Então, vamos responder. O Domingo Sangrento foi um triste episódio na história russa, uma vez que os guardas do palácio do governo abriram fogo contra a multidão que protestava contra o czar. Tal atitude gerou uma série de revoltas contra o governo. Setores civis e militares lutaram para demonstrar sua insatisfação em relação à política de Nicolau II. Vamos explicar aí essa resposta, então. O Domingo Sangrento foi um dia em que uma manifestação pacífica caminhou até os portões do palácio na cidade de São Petersburgo, e o czar Nicolau II mandou que abrissem fogo contra essas pessoas, né? E essa atitude foi o que gerou revolta na população contra o governo. Então, não foram só os setores civis. O que são os setores civis? Os setores da população, as classes sociais e todos os instrumentos de organização social, como também os militares não gostaram e demonstraram a sua insatisfação. Já é a terceira situação de pressão, então, contra o governo de Nicolau II. Questão 11, pessoal.
Sobre os sovietes, descreva a composição desses grupos, sua formação de atuação e seus objetivos. Como ficaria essa resposta? Os sovietes eram grupos compostos por civis e militares que organizavam ataques, protestos e ações diversas contra o governo. O grande objetivo desses grupos era enfraquecer e depor o governo de Nicolau II, o que acabaria com o modelo czarista de governo, que era o objetivo deles, né? Então, os sovietes, pessoal, foram grupos que se organizaram nesse momento da história da Rússia. Dentro dos sovietes existiam pessoas civis e militares que estavam contra o governo do czar. E o objetivo deles era, através dessa atuação de ataques, protestos e outras ações, depor o governo de Nicolau II, né? A monarquia czarista. E dessa maneira conseguir trocar de governo. Bom, pessoal, terminada a nossa correção, então vamos passar aí para a nossa matéria de hoje, o nosso tema de hoje. Nós continuamos falando sobre Revolução Russa, mas hoje na nossa aula 28 nós vamos falar sobre o processo revolucionário de fato, né, a queda do Império Russo de fato, e a ascensão dos governos revolucionários. Nós temos dois momentos, como eu falei, que são importantes até a ascensão de Lenin ao governo. Então, vamos começar. Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui a apostila com vocês e nós vamos seguindo aqui com o texto, lá na página 70, para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Em fevereiro, pessoal, do ano de 1917, o Nicolau II abdicou do trono, foi o que nós vimos na última aula, e isso levou à implantação, pessoal, de um governo provisório. Inicialmente, diferente do que muitos acreditam, não houve um governo chefiado pelos bolcheviques, que eram uma maioria mais radical, lembram? Mas sim pelos mencheviques. E quem ficou no governo foi Alexandre Kerensky. O Kerensky, pessoal, que era membro dos mencheviques, fez algumas medidas aí para a Rússia, que são essas que seguem aqui, ó. Ele fez uma liberação de ação partidária, que não existia. Ele pôs fim à censura da imprensa, libertou presos políticos, né, que o Nicolau II mandou prender, e permissão de retorno dos cidadãos exilados. Ou seja, quem foi exilado durante o governo do czar pôde retornar à Rússia. É nesse momento que Lenin vai começar a retornar da Rússia, do seu exílio. Só que, pessoal, o Kerensky, ele tomou uma atitude bem diferente do que se esperava de um governo revolucionário. Ele manteve intacta a estrutura capitalista. Ou seja, o Estado defendia a propriedade privada. O que acontece, pessoal? Nada mudou, né? A ideia de reforma agrária não aconteceu. E para piorar um pouquinho essa situação, eles decidiram manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, a Rússia continuou participando da Primeira Guerra para poder honrar aí os compromissos, né? Só que isso, então, vai piorar a manifestação popular, porque eles não aguentavam mais passar fome para poder se manter na guerra, né? Eles já eram miseráveis antes da entrada da guerra, agora eles são mais ainda. O que acontece então, pessoal? Com a vinda dos políticos exilados, nós temos a chegada de Lenin e Trotsky, né? Trotsky vai ser aí o braço direito de Lenin no seu governo. E nesse momento, o Lenin, ele publica as famosas teses de abril. As teses de abril seriam aí, em resumo, essa frase famosa, né? Ó, paz, pão e terra. O que ele quer dizer com isso? Com paz. Ele quer que a Rússia saia da Primeira Guerra Mundial e que não haja mais conflitos internos na Rússia. Pão, ele quer resolver a questão da falta de alimentos na Rússia.
E terra, ele quer levar a cabo a famosa reforma agrária. Aqui embaixo, pessoal, nós temos uma imagem, uma foto do Lenin fazendo um discurso à população, né? É aí, pessoal, que em outubro nós chegamos no segundo momento da revolução, que é quando os bolcheviques, liderados pelo Lenin, vão conseguir derrubar a burguesia que existia na Rússia, que antigamente era ligada ao czar, mas que depois, vendo que o Nicolau ia cair, acabou se ligando aos mencheviques, que seria essa parte mais moderada dos revolucionários. Eles são derrotados, assim como a igreja russa e a nobreza russa. Ambas, as duas, igreja e nobreza, apoiavam o czar Nicolau e por isso vão ser derrubadas por Lenin. É aí que nós começamos um governo chamado de Conselho dos Comissários do Povo, onde Lenin era presidente, Trotsky cuidava dos assuntos estrangeiros e o famoso Stalin entra em ação cuidando dos assuntos internos da Rússia, certo? Então, nós temos então dois momentos, duas revoluções em 1917, que compõem a famosa Revolução Russa. Vejam que a Revolução Russa é um processo composto por diversos momentos revolucionários. Então, nós temos a primeira revolução, a de fevereiro, que é uma revolução dita democrática e burguesa. E nós temos a segunda revolução, que é em outubro, que ela é a socialista operária. Ou seja, agora nós temos um governo socialista nessa nova etapa. A Revolução Socialista marca aí essa nova etapa na qual nós vamos entrar. Quais são as características dessa nova etapa, né? A primeira foi a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. A Rússia vai assinar um tratado com a Alemanha, já que a Alemanha está muito próximo do território russo, o tratado chamado Brest-Litovsk, onde a Rússia se retira da guerra. Segundo ponto a se considerar: as grandes propriedades rurais foram eliminadas e as terras foram distribuídas, né? Houve aí então a reforma agrária. Segunda questão, que é uma característica bem marcante da Revolução Socialista de outubro: a estatização de meios de produção. Pessoal, meios de produção não é só aquilo que fabrica, tá? Vai ser aquilo que mantém a fábrica funcionando, bancos, o que realmente fabrica as coisas, indústrias, e até mesmo a questão da movimentação dessa produção, as ferrovias. Tudo isso provoca o fim da propriedade privada. Agora tudo é propriedade do Estado, tá? Bom, após essa revolução, pessoal, nós temos uma guerra civil, sim, porque a burguesia não ficou parada, a burguesia queria a volta do czarismo e das suas liberdades, né? As liberdades liberalistas. Eles vão formar o famoso exército russo branco, enquanto que aqueles que estão do lado da Revolução Socialista vão formar o exército russo dos vermelhos, né? Então, um deseja apoiar a revolução e o russo branco deseja derrubar o governo bolchevique, o governo socialista, e recolocar no governo o czar, né? Ou mesmo a própria burguesia. Nesse contexto, pessoal, a gente vai ter um destaque que seria o Leon Trotsky. O Leon Trotsky, ele vai se ressaltar nesse momento, porque ele vai organizar o famoso Exército Vermelho, né? Que aqui vai ser, lógico, uma evolução dos russos vermelhos aqui em cima. A gente tem a evolução para o Exército Vermelho. E aqui ele vai se destacar, ele vai ser um ótimo estrategista e vai conseguir, com o Exército Vermelho, derrotar o famoso Exército Branco. E aí a revolução estava salva. Tanto é que em 1922, um ano após a gente conseguir aqui, né, a vitória nessa guerra civil, a Rússia vai trocar de nome, ela vai
aderir à famosa URSS, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Soviéticas por causa dos sovietes, né? Que agora compõem o Conselho dos Comissários do Povo. Bom, essa conquista aí, pessoal, pelos bolcheviques, claro, foi facilitada porque a sociedade estava, assim, extremamente destruída. E é aí que o Lenin vai se deparar com outra questão que está destruída, que é a economia. Depois de 3 anos de guerra civil, a economia está terrível. E a Rússia, no caso agora a União Soviética, ela sofre com a chamada política do cordão sanitário. O que é isso? Os países ao redor estão isolando a União Soviética para tentar dessa maneira acabar com o governo soviético, né? E há uma outra questão a se considerar, pessoal. Não existe um modelo de sociedade soviética para ser seguida, ou perdão, uma sociedade socialista para ser seguida. Então a União Soviética vai ter que criar a sua própria ideia de sociedade. É aí que o Lenin lança o famoso NEP, a nova política econômica. O que é isso, pessoal? O Lenin, ele conservou algumas práticas capitalistas dentro do seu regime socialista. Para quê, pessoal? Para tentar equilibrar a Rússia. E aí, dessa maneira, conseguir fazer com que a Rússia concretize essa ideia socialista, né? A União Soviética, ela precisa se equilibrar para que o governo socialista dê certo. E para isso ela tem que manter algumas práticas capitalistas, por exemplo, a indústria, a produção de energia e o comércio exterior serão mantidos e reforçados para que a Rússia tenha dinheiro para poder fazer o plano funcionar. Até aqui, pessoal, tá tudo bem, até o momento em que Lenin morre. Lenin vai morrer bem no ano em que a União Soviética faz a sua nova Constituição. E aí, nessa nova Constituição, a gente troca o tipo de governo. A gente vai trocar de Conselho dos Comissários do Povo, né? Vejam bem que existiam 3 pessoas no governo, os poderes eram divididos. Nós vamos ter agora um Soviete Supremo, né? Ou seja, o Soviete Supremo vai ser o órgão revisador do Partido Comunista da União Soviética. Ele vai ser o órgão que supervisiona. Ou seja, tem que ter um líder aqui, né? E é aí que vão começar as brigas entre os 2 homens que restaram do governo inicial de Lenin, que é o próprio Stalin e o Trotsky. Vai começar uma disputa entre os 2, né? Pessoal, o Trotsky, ele tinha um apoio do exército, principalmente por causa do Exército Vermelho, e ele era um excelente orador. Mas o Stalin ficou muito tempo dentro da máquina política, então ele tinha cargos acumulados e uma amizade muito grande com os setores políticos. Conclusão, pessoal, o Trotsky, infelizmente, vai ter que fugir da União Soviética e ele vai se exilar lá no México, junto com a Frida Kahlo e com o marido dela, com Diego Rivera. Mas o Lenin, assumindo a liderança da União Soviética, ele manda assassinar o Trotsky lá no México e ele vai ser assassinado em 1940. Pessoal, por que houve essa briga entre os 2, né? Porque o Trotsky, ele acreditava na ideia de que a revolução deveria ser internacional. Trotsky defendia a revolução internacional, né? Ou seja, deveria haver o socialismo no mundo. A revolução deveria ser no mundo. Ele acreditava que sim, a revolução deveria existir e que o socialismo estava correto. Mas é necessário fazer com que o socialismo desse certo na União Soviética, né? Ele argumentava aí que o isolamento que a União Soviética sofria de maneira nenhuma ia interromper
a evolução. Na verdade, a Rússia tinha todos os recursos dentro do país e ela deveria se fortalecer para depois pensar numa revolução mundial. Trotsky não, ele acreditava que a União Soviética não ia sobreviver, que era necessário fazer a revolução socialista no mundo o mais rápido possível. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu estou deixando aí para vocês o exercício 12 e 13 da página 72 e o exercício 14 e 15 da página 73 para dever de casa. Na próxima aula, nós falaremos sobre como foi o governo do Stalin, chamado de stalinismo. Nós vamos falar sobre ele e ver essa fase aí um pouco mais dura do regime socialista na União Soviética. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.